Não entendo Deus. Você já ouviu alguém dizer esta frase? Não entendo Deus. Encontramos muitas vezes esta frase nas Escrituras e vemos de forma negativa e também positiva. Algumas pessoas estavam mesmo decepcionadas com Deus, enquanto outras estavam muito admiradas com a glória e sabedoria divina e por isso diziam: não conseguimos entender. Veja na história de Jó, no final da prova de Jó, quando ninguém entendia Jó, nem mesmo o próprio Jó podia entender por que Deus fez aquilo com ele. E aí ele diz: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Bem no final da sua prova, ele reconheceu que haviam coisas muito mais profundas sobre os desígnios de Deus que estavam encobertas a ele. Um exemplo de que realmente não entendemos é quando Deus traz juízo sobre um povo. Como, por exemplo, quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, ou ao lançar fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, ou quando acontece uma grande calamidade e entre os que perecem estão crianças. Então as pessoas frequentemente dizem: onde está Deus? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Ora, Deus está onde sempre esteve. Ele está no seu trono. Mas por que acontecem estas coisas? Temos que admitir que muitas perguntas não terão uma resposta nesta vida. Entretanto, quanto aos juízos de Deus, se são justos ou se não são, a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Provérbios 28, verso 5 diz: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Você pode então, mais uma vez, dizer: bem, eu não aceito como Deus condenou o mundo antigo, ou as cidades que foram destruídas, ou as calamidades que acontecem. Então é porque eu estou no grupo dos maus? Você deveria fazer uma outra pergunta. Uma pergunta bem pessoal, antes dessa. E a pergunta é: eu tenho buscado ao Senhor? Tenho desejo de conhecer Deus? Se não tens o desejo de conhecer a Deus, como poderás entendê-lo? Jesus Cristo também explicou a razão de não entendermos. Ele disse em João capítulo 8, verso 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes, ou seja, por não poderdes ouvir a minha palavra? Trazemos os nossos preconceitos e nossos ouvidos, por isso, também não podem estar atentos a Deus, estão fechados, nossos olhos cegos aos valores espirituais. Há também um outro problema e de natureza espiritual que o evangelista João descreve no capítulo 4, verso 24. Ele diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Também está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O texto então diz que as coisas do Espírito de Deus só podem ser entendidas ou discernidas espiritualmente. Na história de Saulo de Tarso, depois que ele foi encontrado por Jesus no caminho indo para Damasco, ele começou a entender Deus. E ele então disse na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 a 36, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! E ele diz mais: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo apresentou aqui a sua profunda admiração pela sabedoria e justiça de Deus. E ele continuou dizendo que é tal a profundidade da sabedoria que a mente humana não consegue penetrar, não consegue entender. E ele estava, na verdade, dizendo: eu não entendo Deus, mas o admiro profundamente. A sua reação é muito positiva. Ele se prostra em reconhecimento, em entrega, e ele coloca tudo diante de Deus e o adora. Há um profeta contemporâneo que escreveu da seguinte maneira: Deus é tão sábio para enganar-se, Deus é tão bom para falhar e não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ver, nem sua mão perceber, confiarei. Aqui está o segredo. Confiar realmente no Senhor. Você está disposto a confiar em Deus quando não entender? Se você desejar conhecer mais a Deus, precisa buscar a sua palavra, ler e orar, pedindo que Deus ilumine o teu coração. Pedir que Deus te dê a coragem de entregar e confiar mesmo quando não entender as circunstâncias difíceis em tua vida. Deus nunca te deixará se já estás ligado a Ele através de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. A todos vocês que nos acompanham aqui na Rota 90 Graus, queremos dizer que, apesar de ficarmos algum tempo sem novos vídeos, penso que agora estou preparado para continuar. Este ano foi um pouco difícil e também o meu filho Henrique foi cooperar com o Ministério Steiger nos Estados Unidos e eu tive que aprender a mexer nos programas de gravação e por isso ficamos aí um pouco de tempo sem vídeos. Orem para que Deus seja glorificado e cada um de nós edificados através da Rota 90 Graus. Agradecemos a todos vocês por vossa amizade e pelas vossas orações. Deus vos abençoe ricamente.